esse ombro luxado, eu sempre ponho uma almofada para apoiar esse ombro aqui que é luxado. O braço direito apoiado. De janeiro de 2008. Podemos começar então? Podemos? Tá. O ar-condicionado. O ar, Aí, ó. Esse. Esse aqui? Tem um botão on-off. Aponta para ele e aperta do lado off, por favor. Pronto. Opa. Bom, tô gravando. Ok. Só dá indicação para ele, para onde ele olha, Zeca. Pode olhar para... Ó, o melhor é tu olhar sempre nesse aqui, ó. Por aqui, assim, mas de vez em quando, se quiser dar uma olhadinha para lá, faz parte. Pode ficar aqui. Ó, vou olhar meu ângulo. Estou da ponta da televisão, minhas referências, até a ponta dessa parede, porque a tua mão esquerda eu não vi quando você fez assim, tua mão esquerda sumiu atrás da parede. Então eu posso chegar aqui na ponta da parede, ver se pode. Pode. Ó, mas o melhor é daqui até a Maria Emília, assim. Esse é o melhor. Ah, tá. Aqui nunca. Pô, pouco. Aí pouco. É só... O melhor é aqui, assim, ó. Esse universo aqui. Aqui tá bom, velho? Tá bom. Olha agora pra cá, assim, ó. Com a cabeça? Com a cabeça. Isso aí também é bom. Tá, tô gravando. Celso, nessa área tu pode ficar bem à vontade, tá? Acho que eu tô. Começamos. Acho que podemos. Pela pergunta óbvia, né? O teu primeiro contato com o teatro? O primeiro contato com o teatro foi... Acho que quando eu era bem pequeno, uma vez eu fui introduzido durante já um espetáculo iniciado no Teatro Municipal de São Paulo. Eu acho que meu pai era amigo de alguém que trabalhava ali na parte de funcionários e ele deve ter ido lá fazer alguma coisa. Teve um momento da minha vida que meu pai tinha uns amigos que eu sei que chegavam lá em casa um pouco escondidos, assim, porque a impressão que eu tenho é que eles faziam parte do Partido Comunista e então eles tinham que chegar meio sorrateiramente. E eram nomes que minha mãe e meu pai falavam entre eles e faziam sinais para a criança não perceber, coisas assim. Eu acho, nunca me explicaram, que um desses amigos do meu pai era funcionário público e devia trabalhar no Teatro Municipal. Tudo isso foi deduções que eu fiz a posteriori. Eu sei que numa bela tarde eu fui com meu pai para o centro de São Paulo, que era longe, uns 11 quilômetros do bairro que nós morávamos. E aí me levaram por umas escadas. Eu lembro que eu subi tantas escadas que era uma maneira de me colocar em algum lugar enquanto meu pai fazia a reunião dele com uma determinada pessoa que eu também não sei quem era. E aí abriram uma porta e me puseram ali num lugar escuro que eu não enxergava nada e falaram: fica quietinho aí, espera aí que já teu pai te chama. E aí estava tendo uma peça infantil no palco. Era o Teatro Municipal de São Paulo, que acho que tem 5, 6 andares de frisas, camarotes e o galinheiro lá do alto. E de repente eu fiquei ali no alto assim, vi que tinha um buraco enorme que eu mal pressentia na minha frente e de repente uma peça linda, cheia de cor, de crianças e fadas que estava acontecendo no palco. E eu lembro que no começo eu tomei um susto pelo tamanho daquilo, porque eu estou falando de uma época evidente que não existia televisão. E que uma criança da minha idade, sei lá o quê, 7 anos, 8 anos, não ia no cinema. Os pais não levavam, porque hoje a gente leva a criança no cinema com facilidade. Não ia, não tinha matinê, a não ser no domingo, não tinha sessão à tarde. Meu pai e minha mãe eram operários, trabalhavam em fábrica. Eu era mais um menino de brincar na rua do que de ir em teatro, criança. Então quando eu entrei e vi aquela maravilha acontecendo no palco do Municipal,
ficou assim uma sensação inacreditável de beleza, de mundo, de fantasia. Nunca mais, daí me tiraram dali, nem lembro mais como, eu sei que eu fui tirado, voltei para casa. Minha vida continuou, quando eu tinha 10 anos e meio, 11, me puseram na fábrica para trabalhar, como eles também trabalhavam em fábrica. Então, com 10 anos e meio, eu fui para a fábrica e esqueci completamente essa experiência da minha infância. Daí eu já estava nos meus 1961 para 62, eu estava ali com meus 20 para 21 anos, namorava uma guria espanhola madrilenha, que fazia umas comidas ótimas aos domingos, eu sempre ia comer na casa da mãe, do pai dela e tal. E eu já estava assim muito louco por cinema francês, por Nouvelle Vague, quando eu tinha 20 anos. E eu achava que eu ia fazer uma carreira em cinema, a minha vontade era ser diretor de cinema. Nessa idade eu assistia assim, tudo do Godard, Alain Resnais, eu adorava o ano passado em Marienbad, uns filmes mais herméticos, quer dizer, meu gosto de adolescente por filme de mocinho, bang bang, isso aí já tinha ido tudo para o espaço, eu já estava mais intelectual, gostando muito de Nouvelle Vague, e adorava franceses e a Brigitte Bardot. Nessa fase eu namorava essa moça, a espanhola. E ela, por ser acho que europeia, tinha uma formação que eu não tinha, e um dia, numa bela tarde de domingo, ela falou, vamos no teatro? Isso soou para mim como a mesma coisa que hoje, agora, aqui, digamos, em Florianópolis, alguém dizer vamos para a Patagônia, entende? Era tão distante quanto o abismo que existia entre eu e teatro enquanto uma realidade cultural, social, sei lá. Eu falei, vamos. Mas pensando mais assim, eu não lembrei da minha infância, pensando mais assim, deve ser igual ao cinema, vou tirar meu sarro, dar uns amassos nela, vamos se beijar, tal, essas coisas. E fui para o teatro. E aí, como estava passando uma peça deslumbrante, até hoje deslumbrante, que era o Panorama Visto da Ponte, estava em foco uma família de operários, onde tinha um rapaz que gostava de ser diferente do pai, então ele um dia resolve oxigenar o cabelo, pintar o cabelo, e meu Deus, aquilo dá uma crise na família. O pai quer pôr ele para fora de casa, a mãe pede pelo amor de Deus para o pai não fazer isso, que aquilo era uma coisa de jovem e tal. E aí eu falei, putz, mas sou eu, esse cara, entende? Porque meu pai brigava comigo, não porque eu pintasse cabelo, nunca oxigenei, nem tinha cabelo nessa idade, eu já era bem careca. Mas meu pai brigava comigo até pelo desenho de um colarinho, entende? Por exemplo, na época, a meninada toda usava uma gola que não era o decote em V, mas era um recorte de camisa que se chamava de canoa, porque lembrava o topo de uma canoa, ficava aqui assim, ó, tá? Depois eu vi que todo marinheiro europeu usa isso, listada de azul e branco, então era uma coisa canoa. O dia que eu apareci com uma camisa dessa, meu Deus, meu pai mandou tirar na hora. Aí eu trabalhava com meu padrinho, que era um homem muito bem de vida e que uma vez me levou no salão de corte de cabelo que ele frequentava. E ele ia lá, ele era de origem italiana, ele tinha muito cabelo e ele usava o cabelo bem baixinho, assim, batidinho assim na cabeça, né? E quando na verdade os homens usavam risca, põe uma parte para cá, um para lá, meu padrinho já tinha um cabelo descolado, por ser ele também de origem italiana. Aí ele falou, vou te levar no meu salão. Eu já estava bem calvo. Aí chamava Salão Esther, servia cafezinho, aí vinham umas moças, te faziam a unha, eu não fiz nada disso. Imagina se eu tivesse feito a unha, então que meu pai não faria. Mas o meu cabelo foi cortado com navalha e pavio de vela. Então levantava o cabelo com a navalha, depois vinha com pavio de vela, que era um jeito de cauterizar a ponta de cada fiozinho para não cair mais, porque eu estava perdendo muito cabelo. Saí de lá assim super grato ao meu padrinho pela tarde que ele tinha me oferecido de me levar num salão de boa qualidade. Quando eu cheguei em casa, os salões que eu ia, acho que até piolho pegava, porque era criançada de bairro mesmo, de molecada de rua. Quando eu cheguei em casa, meu pai mandou minha irmã, minha mãe sair da sala de jantarzinho que nós tínhamos,
pôs as mulheres para a cozinha e falou, nós vamos ter que ter uma conversa de homem para homem. E falou, isso que você está com uma cara de louco, você não devia ter saído de lá para voltar para casa, não me reconheço como teu pai, você devia ter ido para o Juqueri, que lá em São Paulo o Juqueri é o nome do manicômio. E onde nós já tínhamos tido, eu tinha tido um primo que era louco e que já tinha morrido na internação, que é um tipo de colônia Santana que tem aqui, se eu não me engano. Ele falou, você não devia vir para cá, você devia ter ido direto para o Juqueri, porque você parece um louquinho mesmo com esse cabelo. Então, quer dizer, quando eu entro e vejo o panorama visto da ponte, e que tem um pai repressor, uma mãe que tenta defender o rapaz contra as agressões do pai, eu me identifiquei tanto que eu falei, eu sou capaz de fazer isso. Eu entro lá agora e faço esse personagem, e sou o personagem. Eu entro e sei falar tudo que eles estão falando. E foi meu primeiro contato, de fato, com o teatro. Quer dizer, lá quando eu era menininho, com 7, 8 anos, a beleza de ver uma peça infantil no palco do Municipal, que é lindo, e depois, já adulto, com 21 anos e namorando, esse impacto de uma família de operário, e senti que era ali o meu lugar, porque aquilo ia permitir a desrepressão de toda uma educação que me massacrava. No meio disso tudo, desse panorama, digamos, uma prima minha, que também morreu super moça, coitada, com 42 anos, mas queridíssima, chamada Ieda, que quer dizer flor de lótus. Ieda, então, era uma mulher bonita. E, claro, como ela era uns 10 ou 15 anos mais velha que eu, ela foi minha professora de piano. Mas ela estudava, acho que ela fazia colegial, e às vezes que eu ia, porque eu não tinha piano, imagina, não tinha nem quarto, a gente dormia todos, a família inteira no mesmo quarto. Às vezes que eu ia na casa da minha tia para estudar piano, no piano da minha prima, a minha tia ficava pegando no meu pé porque ela achava que eu brincava no teclado. Eu era tão criança que eu gostava de fazer trovão, fazer nas coisas graves, depois fazer gotas de chuva, né? Ela falou, não, tira esse menino daqui, ele não está afim de estudar piano. O negócio dele é só fazer barulho, percebe? Então eu perdi contato com arte, perdi contato com a memória daquela impressão, e eu diria que eu me iniciei no teatro com essa peça, O Panorama Visto da Ponte, do Arthur Miller, que é uma peça tipo uma das obras-primas do teatro realista americano. Meio assim. Para ti essa peça aí foi definitiva, assim? Ou... No sentido de que ela me deu a sensação que eu nunca tinha tido na vida, de ter uma coisa que eu nem sabia o que era, mas me senti capaz de fazer. Nesse sentido, ela é o start, digamos. Porque tinha coisas que eram certos tiros, digamos assim, de adolescente, que eu me sentia capaz de fazer, tipo nadar. Né? Então, se eu saía para umas férias com meus pais em Itanhaém, isso quando Itanhaém era uma aldeia ainda de índios, a gente andava de piroga, caçava raio no arpão, no litoral sul de São Paulo. Ali eu já mostrava que eu tinha uma certa atração pelo desconhecido. Eu atravessava a nado um rio que tinha uma ponte, mas eu não passava pela ponte, eu passava a nado. Aí meus pais tinham que me pegar, explicar que a correnteza podia me levar para o encontro do rio com a maré e eu seria arrastado pelo mar. Mas eu tinha essa coisa de, vou atravessar aquele rio a nado. Como hoje, com 66 anos, eu saio daqui a nado para chegar ali na minha barca. Todo mundo fala, ah, não acredito, você vai a nado até ali, entende? São umas coisas que uma falta de medo físico, assim. Mas que estava canalizada para uma fábrica de balança, estava canalizada para escritórios de empresa de transporte, uma predisposição que eu tinha de energia, que sempre Deus, graças a Deus, me deu bastante. Então isso ia para os lados que não voltavam para mim. Você passa um dia trabalhando numa empresa, manobrando ônibus no pátio, manobrando jipe, o que isso te acumula, né? Fora a experiência de você ser bom motorista? Nada. Então, o teatro foi aquele desafio assim, que eu falei, pô, isso é uma coisa que eu não sei nem por onde começar, porque
com 21 anos, eu nunca tinha entrado eu não sabia o caminho, né? Mas como tem sincronias, as coisas se sincronizam, mais ou menos por essa época, meses de diferença dessa experiência da minha ida ao teatro, aparece uma notícia no jornal A Folha da Tarde, antes de virar Folha de São Paulo, que era que a Escola de Arte Dramática estava recrutando candidatos para os seus cursos, etc. E aí eu descobri que existia uma escola de arte dramática que preparava pessoas para o teatro. Falei, bom, vou me apresentar. Quer dizer, se eu não tivesse ido ao teatro com a minha namorada Teresa, espanhola, nunca isso teria acontecido, de eu me interessar por uma escola de arte dramática. Acho que eu continuaria na minha vida de funcionário de empresa grande de transporte. Eu estava crescendo muito com a empresa, porque quando eu entrei a empresa tinha uns 14 ou 15 ônibus, e quando eu deixei a empresa para ir morar em Paris, ela já estava com quase 500 ônibus. Era uma coisa monumental o crescimento, porque acabou a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, que tinha uma sigla que era a CMTC. A CMTC acabou, isso quando, em 1961, quando o Jânio virou presidente. Lá em São Paulo a administração ficou esquisita, acabaram com a CMTC. E as empresas particulares então tomaram conta de todos os trajetos. Isso para uma cidade que estava crescendo num ritmo vertiginoso, para chegar nos 16 milhões que tem hoje. Então vocês podem ver que dentro daquela empresa eu ia crescer como os ônibus cresciam. Até porque era do meu padrinho, eu estava trabalhando mais ou menos com as costas largas, né? Mas até então aí tu te sentias assim um pouco uma pessoa angustiada, assim, não infeliz, antes de entrar? Não, me sentia infeliz não, mas eu não era ajustado. Eu já tinha capotado de automóvel, eu bebia, não alcoólatra, mas eu bebia, eu era um jovem que gostava de bebida. Então, eu não diria que eu era angustiado nem nada, mas eu aprontava. Uhum. Segurando o telefone. Quer cortar? Porque a minha empregada, por algum motivo, saiu. Estou gravando, mulher. Aqui? Bom, isso parece esse relato do primeiro contato, ou os primeiros contatos com o teatro, parecem bastante sintomáticos, né, de duas, digamos, linhas, né? A primeira, a emoção de vislumbrar naquele espaço monumental do Teatro Municipal de São Paulo, me parece que de um ângulo muito interessante, né, de cima para baixo, tudo aquilo que estava acontecendo, e num outro momento, então, se deparar com uma peça que era uma digamos, uma própria referência, né, à vida, à condição como filho, inclusive, na vida, no mundo, enfim. Uhum. Então me parece sintomaticamente duas linhas, duas vertentes do mesmo fenômeno, né? Um que é a beleza, a fantasia toda, e o outro que é esse impacto social, a identificação de uma classe social a qual eu pertencia, mas não tinha consciência nenhuma. Eu não era uma pessoa consciente da minha classe social. Eu sabia que meus pais eram operários e que eu trabalhava numa fábrica desde criancinha de 10 anos e meio, mas eu não tinha uma consciência operária. Meu pai tinha, porque fazia parte de um tipo de um sindicato, de um partido, onde eles trabalhavam meio nas clandestinidades. E tem que dizer também que nossa casa era tão modesta que a privada ficava no fundo do quintal. Quer dizer, não era no corpo da casa, era um quarto e cozinha, e no fundo do quintal tinha lá uma edículazinha. E que quando a gente tinha que ir no banheiro, tinha que ir lá para trás, né? Aí me desviou por algum motivo. O que eu estava falando? Era alguma coisa sobre essa questão da classe social, sim. Nessa edícula do fundo do quintal, então quem vinha na casa não tinha ideia que tinha esse espaçozinho no fundo do quintal. Em cima da porta tinha lá umas tábuas e um monte de material que era proibido, que era clandestino, que meu pai não deixava a gente pôr a mão.
que eram os prospectos, os panfletos, porque eles panfletavam, eles faziam manifestações sindicais, tal. Então, esse material que a polícia poderia apreender, tal, ficava tudo escondido, mas não, eu, criança, não podia pôr a mão. Não é? Isso fez com que eu não tivesse muito uma consciência da minha classe, assim. Então eu acho que eu fui crescendo um pouco como um jovem de espírito consumista, porque vindo de uma família tão operária, quando eu fiz 18 anos, eu já comprei um carro e eu não tinha carta. Quer dizer, qualquer dinheirinho que eu tinha, eu já pus num carrão velho, um Chevrolet 1946, que tinha uma buzinona que fazia uma coisa assim. Mandei botar tapete de chenille em todos os bancos, porque ali que era a minha zona de maturação erótica, digamos. Também não existia motel, mas estava começando a aparecer drive-in, aí a gente ia para o drive-in, ficava vendo um filmão naquelas telas ao ar livre, e o pau comendo dentro do Chevrolet, às vezes em 4, assim, 2 na frente e 2 atrás, né? Que eram aqueles carros cujo banco era sem divisão, né? Cabia até 4 pessoas. E qual foi na escola, agora, de arte dramática, quais foram os primeiros contatos, quais foram as primeiras pessoas, os primeiros mestres, já numa formalização do aprendizado de teatro? É muita gente, mas basicamente, quer dizer, o dono da escola de arte dramática foi uma pessoa muito decisiva na minha carreira. Ele se chamava Dr. Alfredo Mesquita, faz parte da família Mesquita, que é dona do jornal O Estado de São Paulo, e já na época ele era considerado, digamos, a ovelha negra da família por estar no teatro, mas de uma família muito esclarecida, de pessoas que frequentavam muito o universo cultural da Europa, então ninguém nunca oprimia o Dr. Alfredo de fazer teatro. Só que ele não seguiu a linha dos irmãos, de ir para o jornal, de virar jornalista famoso. Ele se afeiçoou ao teatro, e teatro ele fez a vida inteira, inclusive uma escola de teatro. É um caminho, guardado as devidas proporções, parecidas com o do Stanislavski, que aparece nesse filme O Século Stanislavski. Ele dirigia peças, ele ensinava teatro para os alunos. E o Dr. Alfredo tinha uma coisa que eu acho maravilhosa, é que ele era um homem que não fazia nenhum tipo de discriminação. Porque depois eu percebi em muitos lugares onde eu estudei, inclusive na França, que o ensino para certas categorias de aluno é melhor do que para outras categorias. Dr. Alfredo, entravam lá todo tipo de alunos. Vocês imaginam uma escola de arte dramática, as pessoas que chegam, não é? Então chegavam alunos muito pobres e da sociedade paulistana, que é muito rica até hoje. Então tinham jovens que vinham de uma demanda muito diversificada socialmente. E o Dr. Alfredo tratava todos com muito respeito, com muita dedicação, assim. E o que aconteceu foi que, como eu já tinha meu carrinho, e o Dr. Alfredo gostava muito de ir para o sítio dele, uma fazenda que eles tinham na cidade de Louveira, que deve ficar uns 70 quilômetros de São Paulo. O Dr. Alfredo, quase sempre na sexta-feira, quando terminava as aulas, ele falava para mim, vamos para a fazenda? E aí me levava para a fazenda. Agora você imagina, uma criança que desde os 10 anos e meio está vindo da fábrica, que nessa altura trabalhava numa empresa de transportes. De repente um homem que é do meio teatral, não é? Que é formador de artistas, por ali passou Francisco Coco, Araci Balabanian, Tarcísio Meira, Glória Menezes, era a escola de teatro do Brasil aquela, tipo do Actor Studio de São Paulo, né? Aí o diretor da escola te chama para você ir com ele. Claro que ele contava com que eu fosse de carro levando ele no meu carro, mas ele tinha status para ter o carro dele, o motorista particular, como tinha. Só que ele gostava de aproximar os alunos. Daí você chegava na fazenda dele, tinha um torreão assim, do tamanho um pouco deste pedaço de sala, um torreão que subia,
E lá em cima tinha uns sofás onde ele meditava, lia, estudava, escrevia. Era um tipo de uma fuga dele, porque a fazenda era da família Mesquita. Os irmãos vinham com seus filhos, o Dr. Alfredo não era casado. Então ele tinha um lugar que era meio assim um Olimpozinho dele, onde ele tinha o direito de ir sozinho e não ser incomodado pela garotada toda que passava fim de semana na fazenda. Era uma fazenda linda, colonial. Aí de repente, quando a gente era convidado a ir lá em cima, aí você ficava deslumbrado, porque todos os muros desse torreão eram assinados pelos amigos do Dr. Alfredo. E aí era assim, essa de Queiroz, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Como ele tinha morado na França há muito tempo, ele tinha formado uma roda de amigos inacreditável. E aí você estava naqueles lugares com assinaturas, Djanira, pintora, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Você falava, meu Deus, entende? Porra, estou no meio do que tem de mais cultural, do bom sentido da palavra cultura, no Brasil. E isso te dava um êmulo. Você fala, não posso deixar essa peteca cair. Não dá para eu passar por isso apenas como testemunha, visto daqui, eu poderia descrever o espaço de trabalho do Dr. Alfredo. Não, porque ao ver ali as coisas tão palpáveis e ao ter os melhores livros de teatro, até fotograficamente, à tua disposição num fim de semana, isso ampliava enormemente o teu caminho, a tua trilha, digamos, a ser explorada. Não é? Porque ele te abria caminhos, ele te abria a mente, ele te colocava de frente para um universo de muita claridade, de muita iluminação, para gente que vinha, como eu, de uma família operária, cujo problema é o dinheiro para conseguir chegar no fim do mês. As brigas do pai com a mãe, você gastou demais, estamos no dia 20, já não tem mais dinheiro, leva a caderneta. Aí era eu, criança, que ia com a cadernetinha de débitos lá. Ai, minha mãe mandou buscar 4 pão, entendeu? Falando em 4 pão, tem uma piada sobre isso, eu sempre falo para poder contar piada. É que o menino vai comprar e fala assim, eu quero 4 pão. Aí o homem fala para ele, não é pão que se diz, menino, é pães. Aí ele falou, tá bom. Daí o homem pega, põe na sacolinha lá, entrega para ele, fala, quer que embrulha? Ele fala, não, deixa que eu levo nas mães. Quer dizer, então o Dr. Alfredo foi a pessoa que confiou, que me deu moral, que achava que eu tinha jeito. E aí tem uns professores, cada um no seu estilo, que também foram muito importantes, não é? Então, por exemplo, Milene Pacheco, que cuidava da voz, eu tinha um sotaque italiano muito acentuado, filho de mãe italiana, em casa se falava muito esse carcamano, né? Não estou entendendo, que se diz que é como o paulistano fala. Então a Milene trabalhava muito essa questão da voz, estava todo mundo meio que aplicado em formar atores. Eu também não sabia que eu não ia fazer carreira como ator, eu achava que eu ia ser ator, eu estava me preparando para ser ator. Então a Milene Pacheco, a Maria José de Carvalho, que no primeiro dia de aula já me olhou e falou, olha rapaz, se você não botar uma peruca, você nunca vai poder fazer uma peça do Tchekhov. Porque você é muito parecido com o Tchekhov, mas você precisa usar uma peruca. Imagina isso para um menino que se cortasse o cabelo, o pai já pegava no pé, imagina pensar em usar uma peruca, entende? Meu pai não deixava eu ser amigo de um rapaz que depois morreu num acidente de lambreta, chamado Linneu, que era amigo, assim, a faixa, o cara era faixa do peito, porque o cara usava meia vermelha, e ele usava meia vermelha porque ele era roqueiro, entendeu? Ele rockava legal, o Linneu, tanto que se estourou numa moto, não podia ser amigo do Linneu. Falava, bom, mas por que eu não posso ser amigo dele? Não, porque ele usa meia vermelha, eu não quero meu filho andando com um homem que usa meia vermelha. Então esta mentalidade portuguesa, repressora, o teatro fez assim para mim, né? Entende? Então professores assim como Milene, Maria José, a Cândida Teixeira, que nos mostrava os caminhos da expressão corporal, como abrir uma porta
fictícia, como trabalhar a maçaneta, a chave, primeiro a chave, depois a maçaneta, ou não, primeiro a maçaneta, depois a chave. Você não tem porta, não tem maçaneta, não tem chave, mas quanto você elabora, quanto que você cria essa imagem, para não se contradizer. Não, mas se você começou pegando na maçaneta, quando você passar para o lado de lá da porta, você não pode puxar na chave, você tem que continuar puxando na maçaneta. Então esse, né, o critério de realidade daquilo que não existe, digamos, que doideira que é essa, né? Como transformar o não existente em algo real à vista do espectador. Dona Chinita Ullmann, que também era uma estrangeira, Paulo Mendonça, fez uma carreira de jornalismo dentro das organizações do Estado de São Paulo, era nosso professor de História. Dr. Pedro Balas, vê que a EAD era uma escola tão bem pensada que tinha um psicólogo de plantão, que era o Dr. Pedro Balas. Então, ele era de origem húngara. E quando o Dr. Balas via que algum aluno estava meio problemático nos estudos, ele chamava para uma conversa no consultório dele, fora da escola. E aí atendia de graça o aluno para ver por que ele tinha perdido o rendimento, ou se eles percebiam que o aluno entrou para a escola, mas não tinha nada a ver com teatro. Então eles, no meio do curso, já orientavam, falavam, é melhor você procurar um outro trabalho, porque você vai gastar os melhores anos da tua vida dando murro em ponta de faca, porque possivelmente tua carreira não rola. Tinha uma orientação pedagógica, uma orientação profissional, numa escola que vivia às expensas da grana do Dr. Alfredo. Então, quer dizer, é um princípio que eu diria, pensando em termos nacionais, até hoje, 2008, é um princípio privilegiado. Porque até hoje um jovem num estado ou outro qualquer, ou mesmo no interior do estado de São Paulo ou de Santa Catarina, ou do Ceará, que queira fazer uma escola de teatro, não tem nada parecido com o que era a Escola de Arte Dramática de São Paulo. Você tem cursos universitários lá, que você vai, os professores dão aquelas aulas de 50 minutos, aí tem intervalo, isso não tem nada a ver com uma escola de teatro. Literalmente nada. Eu, nos tempos que eu trabalhei na Unicamp, eu tinha crises incríveis com a reitoria, porque eu falava, não dá para se fazer um departamento de teatro como se faz um departamento de engenharia. A gente não pode ensinar interpretação em 45 minutos e para um lanche, agora volta para mais 45 minutos, porque tem a grade curricular ou os créditos a serem dados. Não é, o objetivo não é a grade curricular, os créditos, o objetivo é fazer teatro. E o que é uma escola de teatro que não faz teatro? Então não é uma escola. E para fazer teatro você não pode ficar na estrutura esta que o Ministério da Educação exige. Você tem que ter horário livre, você tem que poder avançar nos horários. E você não pode também franquear ao aluno os 25% de lei de ausência do curso. Você começa a montar uma peça. Você tem 100 horas para montar a peça. Se o aluno pode faltar 25 horas dessa, porque é lei, que ator pode faltar 25 horas de 100 ensaios, 100 horas de ensaio? Não pode. Então eu dizia, não, o aluno faltou 2 vezes no ensaio, não na aula, mas no ensaio, está eliminado, porque depois vai ser assim na carreira profissional. Não, eles têm 25%, isso tem que ser respeitado. Ou tem alunos que vêm lá de coisas que você não pode imaginar, está fazendo engenharia de alimentos e opta por fazer teatro como uma matéria optativa. Aí aparece assim de paraquedas no meio de um grupo que você está formando para ter um bom desempenho teatral, aí pum, o cara passa a ter todos os direitos daqueles que estão ali na fissura, que querem ser do teatro. Aí vem um da engenharia do alimento com direito a faltar 25% e com direito ou quase obrigação de ter um papel para ele na peça. Então como é que já compromete o resultado isso? Mas para pôr isso na cabeça dos pedagogos e dos reitores, assim. Então esses professores foram sensacionais. Aí aqueles que seguiram comigo, ou que eu segui com eles, melhor, porque foram meus orientadores até agora, recentemente, então teve o Sábato Magaldi, que foi quem
me pegou pela mão, me ajudou a entrar no mestrado, a fazer doutoramento, orientou meu mestrado, orientou meu doutoramento, e sempre foi um crítico muito atento ao meu trabalho, e quando ele gostava ele dizia com entusiasmo, quando ele não gostava ele também dizia. Então eu aprendi muito a ser amigo, digamos, de um crítico através dessa atenção que o Sábato Magaldi dedicou à minha pessoa, à minha carreira, porque é difícil o artista ser amigo de crítico, né? Então eu conseguia, eu era amigo, eu não sentia nunca um azedume, como eu vejo muitas vezes que as pessoas cumprimentam críticos, se dão bem no coquetel, mas podendo sair de perto, sai. Eu era amigo, gostava muito dele, gosto. Mas hoje ele já não é mais crítico, e eu já quase não sou mais diretor, mas quando estávamos os dois na ativa era bem legal. E que mais? Bom, daí teve meus mestres na Europa, não sei se já mas entrou antes... Vai, pergunta. Nessa trajetória da escola, os autores, como foi assim, esse conhecimento, essa descoberta dos autores teatrais? Dos autores? Dos autores, Deixa eu ver por onde que eu penso nisso. Ainda sobre a questão anterior, eu estou me dando conta que eu deixei alguns nomes de professores que me ajudaram muito, mas já não era na Escola de Arte Dramática, senão já era na Universidade de São Paulo. Um deles foi o Jacob Ginsburg, que me ensinou a prestar bastante atenção no teatro russo, pelo qual eu acho, tiro o chapéu, põe o tapete, porque o teatro russo realmente é o que marcou todo o teatro ocidental. E o professor Anatol Rosenfeld, que dava aula de estética e que fazia a gente conseguir entender Hegel, conseguir entender Marx, que não eram aqueles livros que você via e falava, nunca vou conseguir ler um livro desse, né? De filosofia. Então tem o Jacob, tinha o Anatol Rosenfeld, vocês veem, são nomes de judeus, né? Porque eles têm um peso inacreditável na cultura, no sentido de dar importância à cultura. Isso eu acho muito bonito entre os judeus, como eles gostam de cultura e como eles sabem valorizar a cultura. E agora indo para a questão do autor, bom, primeiro de tudo é porque eu não sou bom de escrita, assim, de dizer vou escrever alguma coisa. Eu não sou uma pessoa que saiba escrever uma peça. Quer dizer que essa lacuna eu tive que procurar completar fora de mim. Porque mexer com o corpo, interpretar, atuar, eu fui aprendendo. A dirigir eu acabei aprendendo do lado do Dr. Alfredo e depois fazendo curso na França e sendo aluno, por exemplo, de pessoas incríveis lá na Europa, eu aprendi bastante coisa. Agora, escrever não, eu nunca fiz um curso de técnicas de playwright, por exemplo, dramaturgia. Eu sei que tem diversos colegas de categoria meu que estiveram em Cuba aprendendo, fazendo cursos de roteiro. Eu nunca fiz nada disso. Então eu tento complementar essa lacuna, digamos, na minha formação, encontrando autores, não é? Procurando no que os outros escrevem. E muitas vezes, como eu sou um diretor freelancer, não sou produtor do meu trabalho, muitas vezes o produtor me traz o autor. O produtor que está de olho num bom projeto acaba precisando de um diretor para aquilo e me apresenta textos, né? Como agora, recentemente, o Davi Pinheiro, que é ator, mas que está querendo se produzir, veio aqui até em casa, tomou um avião, veio aqui me trazer uma ideia que é de fazer um espetáculo contando a vida do Buda na literatura de cordel. Quer dizer, eu não sou um leitor de literatura de cordel, não é uma coisa que eu tenha na minha biblioteca, cordel. Mas de repente vem alguém e te traz uma literatura de cordel que é a vida do Buda toda em versinhos de cordel. E ele está querendo montar, gostaria que eu dirigisse. Então o autor vai chegando um pouco para preencher uma lacuna na minha própria formação. Mas muitos diretores, inclusive, por exemplo, o Gerald Thomas, que é um diretor bastante polêmico, para citar só um,
escreve seus próprios roteiros, né? Ele arma os seus espetáculos. Muitos são assim. E tem aqueles que ficam de muleta sem autor. Eu sou desse tipo. Eu fico totalmente desprovido de chão, de suporte, de apoio, quando eu não tenho um bom texto. Agora, quando eu tenho um texto que eu percebo o potencial cênico dele, a capacidade do texto de vir a interessar o público, mas aquilo ali para mim vale mais que ouro, porque então eu falo, meu Deus, o que eu mais precisava eu acabei de encontrar. Sabe, o maná, assim, quando você está no deserto? Um bom texto faz isso para um diretor da minha natureza, que gosta de dissecar texto, trabalhar com a palavra e ir procurando o sentido da frase. Então, quando chega um produtor e fala, vamos fazer um Shakespeare, imagina o que é isso. Vamos fazer um Molière, percebe? Pegar um clássico e aí você entrar nessa literatura lá do século XVI. É o máximo. Ô Celso, e ainda na escola ali dramática, como é que se deu assim o teu primeiro contato com o palco? Lembras disso? Quer dizer, lá na escola tinha um palquinho, tinha um teatrinho que cabia acho que umas 100 pessoas. E era um palquinho embaixo de uma laje, ele não era muito alto, mas era o suficiente para a gente treinar um pouco a subida no palco, tendo uma plateia na frente e tal. Então, nossa classe, enquanto um fazia ou dois faziam um determinado exercício, o resto dos alunos ficavam sentados como espectadores, esperando a hora deles irem para o palco. Quer dizer que um era espectador do outro. Quer dizer que meu primeiro contato, digamos, com o estar em cena foi nesse palco, inclusive fazendo exame para entrar para a EAD. Para entrar para a EAD você tinha provas escritas e tinha provas práticas que você já entrava em cena e se apresentava numa ceninha. Eu acho que foi por aí assim que foi começando, e foi também isso foi reforçando um gosto meu por palco pequeno. Eu gosto de trabalhar com espaços exíguos e o público bem perto do espetáculo, e o espetáculo ter uma relação quase de cumplicidade assim com a plateia. Já quando eu tenho um palco assim, uma sala de 1000 lugares, assim, vamos falando numa que nós todos conhecemos, como a do SIC, por exemplo, do Centro Integrado de Cultura, aí eu sinto que o primeiro setor é sempre melhor, porque depois daquele corredor de lá para o fundo, parece que é uma plateia que o espetáculo vai contactar de uma maneira diferente do primeiro setor. Então, depois eu também já tive essa experiência até durante o fã, como público. Assistir o filme do corredor para a tela é mais agradável do que do corredor para o fundo, não é? Então, eu, até nos contatos que eu tive com o teatro do Grotowski, eu fui aprendendo a gostar cada vez mais de espaços pequenos, de lugares de um compromisso quase direto com a plateia. Quando o espectador fica lá no fundão e ele pode se mexer na cadeira, deitar, abrir drops, chupar ou comer chips, entende? Quando ele está podendo fazer isso tudo, a impressão que eu tenho é que o espetáculo não está funcionando. Embora possa estar funcionando para as primeiras filas, tem sempre uma galera lá no fundo que fica meio sem estar ligada com o palco, né? Então eu acho que meus primeiros contatos foram por aí, pelo pequeno palco da Escola de Arte Dramática, e depois por uma coisa que estava bastante na moda em São Paulo nos anos de 1960, que era o Teatro Oficina e o Teatro de Arena. Todos dois teatros de pouca plateia. O Teatro de Arena te colocava numa arena, não tinha cenário, então o espetáculo era o ator. Quer dizer, era o jogo do ator, a improvisação. E ali você via, em início de carreira, Gianfrancesco Guarnieri, Juca de Oliveira, Lima Duarte, Fauzi Arap, Dina Sfati, Miriam Muniz. Quer dizer, a pleiade do teatro paulistano passava pelo Teatro de Arena, com direção do Augusto Boal e do próprio
oficina tinha o Zé Celso Martinez, que já era maravilhoso como diretor, e atores